Atenção! A Carol chegou no Litoral Norte. É isso mesmo, as óticas Carol chegaram ao Litoral Norte. Na Carol você encontra uma grande variedade de armações para o seu óculos de grau e as mais modernas lentes de contato. E não é só isso, na Carol você encontra as melhores marcas de óculos de sol do mercado. Óticas Carol, sempre com grandes novidades e promoções em 2 endereços. Em Tramandaí, na Avenida Emancipação 387 e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 2146, Loja 3. Muito bem, estamos de volta para mais um Tendência Prosa e Verso. Hoje aqui na Barra do Rio, em Imbé e Tramandaí, nesta ligação magnífica e tão bela que a natureza nos proporciona. E antes de mais nada, a gente já agradece o apoio e a equipe do Quiosque 4 Estações, que nos oferta este espaço tão agradável para fazer uma entrevista hoje com Fabian Roberto Mariotti. Escritor, professor renomado, premiado e atualmente presidente da Academia de Escritores do Litoral Norte Gaúcho. Como vai, Mariotti? Muito bem, obrigado a todos os ouvintes deste tão prestigioso programa. Prestigioso é tê-lo aqui. Hoje poderíamos muito bem nos quedar falando em espanhol porque o programa é internacional. Mariotti nasceu na Argentina, em Rosário. E eu já começo por aí, Mariotti. Sair da Argentina, como é que se deu a tua chegada no Brasil, em Tramandaí e por quê? Há muitos anos, há uns 34 anos, eu cheguei, ou 35 anos, primeira vez, para um evento de educação física que se fazia no Gigantinho, em Tramandaí, que era um evento muito importante, ENAPEF, Encontro Nacional de Educação Física. Ali veniam 4.000, 5.000 pessoas de todo o país e de fora. E aí eu comecei a vir. E ali eu já depois apresentei trabalhos no congresso e já as pessoas gostaram da proposta lúdica de meus trabalhos e aí já comecei a vir a ministrar cursos. Ou seja, quem foi a alma que propulsionou isso foi aqui Brasil e em especial Tramandaí. Daí na frente eu já comecei a vir mais adelante, mais seguido, e há já 16 anos que me radico. Mariotti já é um tramandaiense nato, porque a história da nossa cidade é assim. As pessoas vêm e acabam adotando o Tramandaí e vão ficando. Mas Mariotti, tu és assim chamado por todos os que te rodeiam, ninguém às vezes não sabem do Fabian Roberto, é Mariotti sempre. Quando tu vens para cá, tu começas justamente com as atividades em relação à educação, mas poucas pessoas te conhecem como professor. Tem o Mariotti do circo, o Mariotti da academia. E qual é a tua formação acadêmica? Eu sou professor de educação física, primeiramente, depois pós-graduado em recreação, mestre em recreação e sou mestre em tecnologias educativas pela Universidade Tecnológica de Rosário, Argentina. Então vê só, nós temos aqui um professor renomado, já recebeu o Prêmio Internacional de Educação em 2009, não é mesmo? Exatamente, em Alegrete, ali de excelência, e depois, antes, eu recebi em Peru também. Nós temos aqui mestre Mariotti, e o programa Prosa e Verso vem justamente fazer isso, com que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, possam conhecer um pouco mais sobre aquelas histórias que às vezes ficam ocultas no dia a dia dos nossos agentes culturais aqui da terra. Além disso, o Mariotti é conhecido também pelo circo, o Gran Circo Mariotti. Conta pra gente um pouquinho desse teu trabalho, nos dizendo também como é que se deu, de onde surgiu essa ideia de trabalhar com a arte circense. Há 12, 13 anos atrás, que eu primeiro trabalhei, tinha uma equipe de teatro infantil. Mas o teatro não andou muito bem e ali fiz um projeto estadual de circo, onde ganhei esse DELICLE, Incentivo da Cultura. Ali busquei patrocinadores e se levou a cabo 3 meses de circo, aqui 1 mês e 2 meses restantes em Ixuí, na cidade de Ixuí. Também em Rio Grande do Sul. Ali eu comprei um circo
e comecei, logicamente, eu sempre gostei de circo, sempre entendi de circo, pero ali lo puse em ação, tudo isso. E aí formatei a primeira escola de circo do litoral norte gaúcho. Escola de Circo do Litoral Norte Gaúcho. E como é que foi a questão da história desta escola de circo aqui na região? Foi muito positiva, porque primeiramente foi todo grátis, claro, não primeiramente, foi sempre, é todo gratuito para as crianças, e ali se formatou, primeiramente foi no centro de eventos sem lona, e depois com lona, e todas as crianças tinham a possibilidade de assistir, e eu contratei artistas circenses, gente nascida em circo, gente de carreira muito forte circense, e ali começamos sim a dar aula para essas crianças, e logo no término eles mostraram todo o que aprenderam para os pais. E foi realmente uma coisa apaixonante, porque crianças fazendo lira, tecido aéreo, outros fazendo de palhaço. Foi uma coisa muito, muito placenteira e bonita. E daí já o circo ficou. Então somos contratados em outras cidades de Rio Grande do Sul para levar o circo. Por exemplo, agora, dia 27 de julho, vamos estar na Fiesta do Pescador de Arroio do Sal. Já este vai ser o terceiro ano que nós somos contratados na Festa Nacional do Pescador de Arroio do Sal. Assim como muitas vezes somos com diferentes prefeituras. Uma vez Pinhal, outra vez Ijuí, outra vez Axuricaba, Erechim várias vezes nos contratou. E aí, bom, levamos, são planos de prefeitura, que também é para as crianças, não? Para acceder. Claro, claro. E eu faço essa pergunta ao Mariotti em relação ao circo, porque historicamente, mundialmente falando, o circo tem muitas vezes por trás do riso histórias tristes de pessoas que se apaixonaram e tiveram que sair do seu lugar e fugiram com o circo. E o Mariotti inverte esta questão. Quem passou a trabalhar no circo com ele foram crianças através do projeto de educar, de formar para a sociedade, né? E transformando pessoas em artistas circenses ou em contato com outras artes. E dentro disso, Mariotti, a gente vê que o circo tem uma fundamentação muito importante na questão lúdica e da imaginação das pessoas. Algo tão importante, criar, imaginar, sonhar, sobretudo no riso. O circo ainda é um espaço encantado. Como é que tu vê a importância do riso na vida das pessoas? O riso é fundamental porque estimula as endorfinas, que é que le chamam os hormônios da felicidade. Então, o riso também trabalha a musculatura gestual e também produz optimismo. Por isso, muitas terapias se basam em ver filmes de comédia que dêem prazer, que dê risa, porque a pessoa se vai optimizando, melhora o fluxo cardíaco, a circulação, o diafragma trabalha. Então, é especial para trabalhar tanto com as crianças como a terceira idade ou a quarta idade, levar esse sorriso. Por isso, o circo rescata a cultura circense, que também é uma mensagem não só para a criança, sino para os artistas que vêm do circo, que vão transmitindo em forma essa cultura, em forma da palavra falada, o gestual, que se basa geralmente no circo, não? Em lo passar através da palavra. Então, nós rescatamos também o artista circense que tem o litoral, porque tem muito artista perdido, que se han ido ou han deixado, e nós recuperamos a esse artista e levamos de uma forma lúdica, que é a forma que tem que aprender a criança, e fazendo a região mais alegre, e uma forma econômica também de um futuro dessas pessoas. Com certeza. A gente vê que tem muito papo para conversar com o Mariotti, e a gente continua esse papo no segundo bloco do Prosa e Verso.
Eu aprendi muito quando eu trabalhava aqui, mas o meu sonho era bem maior. Para crescer na profissão e conciliar a vida de mãe, fazer a graduação à distância foi perfeito. Deu certo, hoje eu trabalho em uma grande empresa e eu quero agora ir bem mais longe. Anhanguera, a gente acredita em você. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Prosa e Verso. Antes do intervalo, Mariotti nos falava sobre a importância do circo e de um resgate cultural, de, através da cultura, levar dignidade a alguns artistas encontrados aqui na região do litoral norte gaúcho. Mariotti, tu poderia nos dizer alguns exemplos de artistas que tu encontraste por aqui, fazendo com que através do trabalho na arte, no riso, pudessem voltar a ter uma plateia, pudessem voltar a ter dignidade naquilo que se propuseram a fazer? Bom, nós temos um exemplo do falecido Jimmy Pipiolo, que trabalhou quase 6 anos comigo. Eu encontrei ele aqui e começou a trabalhar no circo, viajar comigo. Outra pessoa também, o falecido Circo Lira, que os adultos devem conhecer, um palhaço muito conhecido, Porto Alegre, grande Porto Alegre. Ele é um dos principais perna de pau e comediante, também trabalhou em um filme de Teixeirinha, Perna Longa, a quadrilha do Perna Longa, também com Jimmy Pipiolo atuou. Ele trabalhou vários anos comigo, depois faleceu. Batatinha, Solange Correia, que é uma palhaça nascida em circo, de família de circense também, que inicialmente foi trapecista e logo hoje é palhaça feminina, uma das poucas palhaças mulheres. E bom, esses são os exemplos mais fortes e sempre vamos encontrando muitos. Logicamente, também temos esses artistas urbanos que trabalham em circo, que não são de linhagem circense, que também nós captamos e trabalham com nós. Muito importante a gente saber desse depoimento do Mariotti, porque às vezes as pessoas pensam que nós vivemos num país que infelizmente a cultura é vista e o entretenimento são vistos como secundários, como algo de menos importância. Primeiro as pessoas se importam em comer, depois se importam em vestir, depois se importam com remédios e superficialidades, e esquecem que a cultura pode servir para tudo isso, para ajudar na saúde e em vários outros benefícios. E em relação a isso, Mariotti, como é que tu enxerga esta questão diante da importância da arte para o ser humano na sociedade, no convívio? Eu agora te vou responder essa pergunta, só que antes alertar que a indústria da cultura é um dos principais fundos de dinheiro que entra. As pessoas, se verem as prefeituras e muitos empresários que a parte cultural é um dos dinheiro que mais entra e mais movimenta dinheiro, começariam a perceber a importância de dar atenção à cultura. E agora responder é importante porque, por exemplo, Gellem dizia, um historiador, que o homem é parte da cultura mesma e o homem só se transculturiza através do homem. Então, nós somos fatores culturais e temos microculturas específicas. Temos uma microcultura de tramandense, uma microcultura de las pessoas de Imbé, só que a importância é transculturizar e que, además, ver que mediante a cultura a pessoa se sente bem, se sente mesmo seu ser e vai modificando seu ser. Por isso Shakespeare dizia ser ou não ser, essa é a questão. E essa é a questão, é ser. El não ser é o contrário ao ser. Então, nós temos que ser. E cada pessoa, aunque seja fazendo com um pouco de barro, de lodo, uma figurinha assim como a fase das crianças, ou os adultos, como vocês têm exemplo da PIT ou da Academia de Escritores, as pessoas se sentem e se apropriam de essa cultura
¿Por qué fican felices y mejor? Porque él mismo cría. Y al criar, imaginamos, fantaseamos. Y se produce ese movimiento interior, que son movimientos también intrínsecos al ser humano, históricos, y de rememorar cuestiones de tu propia existencia, tanto familiar, histórica. ¿Cuántos de nosotros fuimos, o tú mismo fuiste tal vez estimulado por un avó, por un vovocinho, por un primo, un tío, no sé? O sea, eso va produciendo las transculturizaciones y las revalorizaciones y lo significante de cada persona y los símbolos de cada uno, que usa para mostrarse como uno es, a través de lo que fora. A fala do Mariotti, muito importante e necessária, me faz lembrar um dos maiores poetas brasileiros que já tivemos, Ferreira Goulart, quando diz que a arte existe porque a vida não basta. Mas agora a gente deixa o campo do circo, porque o Mariotti é um grande agente cultural da região, para falarmos sobre livros. Este aqui é o mais recente livro que o Mariotti lançou, O Brincar na Dinâmica de Grupos, lançado na última Feira do Livro de Tramandaí, na edição de 2019, a qual Mariotti foi patrono. Mariotti, quantos livros tu já tens publicado? Eu tenho 24 publicados. Tenho 8 que são da editorial Trilhas de México, que é para a fala hispana, que van para España, Chile, para donde ellos tengan sus contactos. Esa es la tercera mayor editorial de México, editorial Trilhas. Después tengo 3 libros publicados en Río de Janeiro, que ahora ya me voy a lembrar a editorial. 3 libros de esa de Río de Janeiro. Tengo varios libros de una editorial que ya fechó, Seitec, que existía, falleció o dono y eso se... Y algunos que faço primero eu como autor y después pasan a editoriales. Editorial Prisma también, ellos me van a hacer 2 livros. É importante ver 24 livros, um agente cultural, literário muito atuante, né? Com essa quantidade significativa de livros, levando as suas ideias, principalmente nas temáticas dos livros que Mariotti escreve como professor, estão embasadas e voltadas diretamente ao público professoral, se assim posso dizer, para que, através de novas dinâmicas, possam inserir no contexto social alunos melhor preparados para uma sociedade. E dentro disso, Mariotti, qual a importância do brincar nas relações com o outro, que é o tema deste livro que nós já bem comentamos? O brincar melhora as relações interpessoais e sociais, porque tu puedes ser mismo e aí tu te acercas a outro. E chamemos brincar de diferentes formas. Já a leitura pode ser uma forma de brincar consigo mesmo, a leitura que uno lê. ¿Por quê? É um jogo, porque tu imaginas, tu a partir de isso fantasias, te imagina el lugar, te ubica en el lugar desse autor, proyectas, então aí há um interjogo com ti mesmo. Depois pode ser uma leitura que tu lees para que as crianças ou outras pessoas possam representar, e também podem ser um jogo com atividades más psicomotrices, que ya entran otros tipos de valencias físicas, tiempo, espacio, lateralidad. Y ahí que también existe en un libro, tiempo y espacio, porque tú te ubicas en el tiempo y en el espacio de ese autor. Entonces es todo un ejercicio y un movimiento. ¿Y por qué es importante? Porque volvemos al factor cultural. El brincar es una cultura misma. En cada país se brinca diferente. Cada sociedad tiene un tipo de brincar. También la misma sociedad, las diferentes clases altas tienen una forma de brincar, las clases medianas, más populares, tienen otra forma. En el tempo hay formas diferentes de brincar también. Por eso la Edad Media tenía la nobleza un cierto tipo de juegos que no accedía el plebeyo. Entonces,
En ese brincar tú ves muchas cuestiones raciales, puedes ver, cuestiones mejorar a cuestión racial. Tú puedes ver diferencias y también integrar en la parte de inclusión. En un juego tú incluyes. Un juego que falamos, un juego educativo. Porque también hay juegos que son perniciosos, como el juego de azar. Podemos hacer un juego de un raya entre los dos. Entonces, son juegos, lógicamente, pero hay jugar a la ruleta rusa con un revólver. Tú también puedes estar jugando, que no escapa al concepto juego. Só que nós estamos falando del juego que trasciende al ser humano, que proyecta a la persona para un ser melhor, en ese ser que nós falamos no bloco anterior. Com certeza. É a importância do brincar com propósitos que sejam os de engrandecer e enriquecer as pessoas, como já dissemos antes, as preparando tão logo para o convívio. E finalizando, uma máxima que muitos dizem, professor Mariotti, é possível aprender brincando? Es posible, só que algunas cosas se aprenden brincando, otras repitiendo y otras con esfuerzo. No todo se aprende brincando. Los valores se aprenden brincando. Eu ejercito lo que aprendí, porque, por ejemplo, al leer tú puedes evaluar si el alumno aprendió brincando. Tú como profesor evalúas en una brincadeira, pero si tú quieres que el alumno aprenda a leer, él se va a tener que concentrar, va a tener que ficar sentado, repitiendo, analisando. Então, se aprende brincando algumas coisas. Mas acho que a dosagem é necessária, é importante. Não há como desconsiderar o espaço do brincar, nem o da ludicidade, porque são subjetividades que nos estimulam, como é o resultado deste livro. Este livro nos possibilita uma motivação de um novo olhar àqueles que nos cercam, impulsionando-os, dizendo que é possível fazer mais, estabelecendo relação a partir do outro, da importância que nós temos com o outro e que o outro tem junto a nós. É uma dica de leitura recomendável e fundamental a todos os professores. Se é professor, tens de ler este livro. Se é estudante em graduação do magistério ou da licenciatura, tens de ler esse livro. E o livro pode ser encontrado na livraria Bambi, lá em Tramandaí, que é uma apoiadora da Academia de Escritores do Litoral Norte. E eu digo isso porque o Mariotti é o atual presidente da Academia de Escritores do Litoral Norte. E Mariotti, como foi ou como é ser presidente da academia e a importância que tu vê nisso na coletividade dos escritores da nossa região? Eu acho que eu lo tomo como uma questão muito responsável de seguir certos lineamentos e de dar pluralidade a todos os escritores. É decir, lo único que eu, como me pretendo como presidente en estos años, es acompañar para un crecimiento a academia y también dignificar nuestra academia en el sentido de que sea valorizado nuestro escritor. Que eu acho que tú habrás visto que creció mucho a academia, va creciendo mucho más. ¿Por qué? Porque cada escritor tiene mucho que dar. Y en esa cuestión académica también tenemos gente muy valiosa. Entonces hay que dar lugar para que se pueda desenvolver ese cofrade. Entonces, tú dando ese lugar, por eso yo soy más coordinador. Si tú me tendrías que llamar, estoy coordinando los saberes de todos, porque ninguém sabe mais que todos juntos. É isso aí, e esta fala do Mariotti, nós estamos com o programa esgotado ali, cortando, mas a fala do Mariotti elenca o que eu iria dizer para finalizar o programa, que é um orgulho tê-lo como amigo, como presidente da academia, justamente por seu espírito de grandeza e democracia
enormes, de um espírito de democracia imenso. Mariotti, muito obrigado por ter participado do Prosa e Verso, que neste momento contigo se torna internacional pela tua presença aqui e nos engrandece muito este espaço de dar voz e vez aos escritores da região. Obrigado a você, aos colegas de sua equipe, de tão digna equipe, e obrigado por este espaço. Muito bem, este foi o Prosa e Verso com Fabian Roberto Mariotti, presidente da Academia de Escritores do Litoral Norte Gaúcho. Até o próximo.